Em 1244, numa praça movimentada de Cônia, um derviche errante, chamado Shams de Tabriz, fez ao grande erudito Rumi uma pergunta que destruiu, em segundos, décadas de conhecimento acumulado. Qual é a diferença entre a respiração de um homem adormecido e a respiração de um homem morto? Rumi, que conhecia os textos sagrados de cor, abriu a boca para responder, e não encontrou nada. Ambos não respiram, ambos estão imóveis, e, no entanto, um vai acordar e o outro nunca mais vai acordar. Naquele silêncio entre a pergunta e a resposta que não veio, algo desmoronou em Rumi. O palácio de conhecimento que ele havia construído ao longo de décadas revelou-se uma construção de areia. E desse colapso nasceu o Masnavi, uma das obras poéticas mais profundas já escritas, dedicada justamente à exploração do que sobra quando o ego deixa de ter respostas. Trago essa história porque ela aponta para algo que me fascina há muito tempo: a relação entre a respiração, a consciência e o que os místicos chamavam de transformação interior. Não vou tratar isso como matéria de fé. Vou tratar como o que é, uma investigação séria sobre um fenômeno que a tradição contemplativa observou por milênios e que a neurociência contemporânea está começando a mapear com ferramentas que os derviches do século XIII não tinham, mas cujas conclusões, curiosamente, convergem com o que eles ensinavam. A respiração ocupa um lugar singular entre todas as funções do corpo humano. O coração bate sem que você escolha. O sangue flui sem sua permissão. A digestão acontece independente da sua vontade. Mas a respiração existe nessa zona liminar estranha entre o voluntário e o involuntário. Você pode ignorá-la e ela continua por conta própria. Você pode assumir o controle dela quando quiser. Ela é o único processo fisiológico que transita livremente entre os dois domínios. Os sufis viram nessa característica não um detalhe anatômico, mas uma metáfora estrutural da condição humana. A respiração é a fronteira entre o que controlamos e o que nos atravessa, entre o que decidimos ser e o que simplesmente somos, entre o ego e o que o ego não alcança. Jung, que estudou o misticismo oriental com seriedade, diria que a respiração é um símbolo do self, aquele princípio unificador que reconcilia os opostos, que casa o ego com o inconsciente, o temporal com o eterno. Mas deixemos a metáfora por um momento e entremos na fisiologia, porque a neurociência contemporânea confirmou algo que os práticos contemplativos descobriram por observação direta. A forma como respiramos altera de maneira mensurável a química cerebral, os padrões de oscilação neural e o estado do sistema nervoso autônomo. Quando respiramos lentamente, particularmente quando alongamos a expiração, ativamos o nervo vago. Esse nervo, o mais longo dos nervos cranianos, percorre do tronco cerebral até o abdômen, tocando todos os órgãos principais. A estimulação vagal desencadeia a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor que desacelera o coração, dilata os vasos sanguíneos e conduz o cérebro para estados de onda alfa e teta, associados ao relaxamento profundo e à consciência meditativa. O oposto também é verdadeiro. Quando respiramos de forma rápida e superficial, ativamos o sistema simpático, aquele que os humanos desenvolveram para responder a predadores. O problema é que o sistema nervoso não distingue um tigre de um prazo no trabalho ou de uma discussão nas redes sociais. Qualquer ameaça percebida ativa a mesma resposta, e quando isso se torna crônico,
quando vivemos permanentemente nesse estado de alerta, o que era uma resposta de sobrevivência se transforma em uma prisão. A maioria das pessoas nas cidades contemporâneas respira de forma crônica e incorreta, superficialmente no peito, rapidamente. Cada respiração assim é um sinal ao sistema nervoso de que há perigo. Cada respiração assim mantém o cortisol elevado, a mente hiperativa, o corpo contraído. Não estou propondo a respiração como solução para todos os problemas. Seria ingênuo. Mas estou dizendo que existe aqui uma alavanca fisiológica direta, acessível, gratuita, que a maioria das pessoas nunca aprendeu a usar conscientemente. Os sufis estruturavam a prática respiratória em 4 movimentos, 4 estações do ciclo. E o que me interessa nessa estrutura não é a dimensão teológica, mas a psicológica. O primeiro movimento é a inalação, o ato de colher. Quando você respira fundo, você está literalmente reunindo o que estava disperso. Prana, em sânscrito, Ki, em chinês, Baraka, em árabe. Os nomes variam, a intuição é a mesma. Existe algo no ar que não é apenas oxigênio, e o ato de respirar profundamente é um ato de colheita intencional. Do ponto de vista psicológico junguiano, a inalação corresponde ao trabalho de integração, ao processo de recuperar as projeções que lançamos sobre outros, de reconhecer no mundo externo as partes de nós mesmos que não reconhecemos como nossas. O segundo movimento é a pausa após a inalação, o momento de plenitude, os pulmões cheios, o corpo saturado. Existe nesse momento, se você presta atenção, uma sensação fugaz de completude. Nada falta. É o que os contemplativos descrevem como um vislumbre da natureza primordial da mente antes que o ego reconstitua suas defesas. Mas não podemos permanecer aqui. A pausa é a cúpula, não o destino. O terceiro movimento é a expiração, o ato de oferecer, de soltar. E é aqui que a maioria das pessoas tem a relação mais complicada com a respiração. Expirar plenamente requer uma forma de confiança que o sistema nervoso traumatizado não tem facilidade de acessar. Soltar o que se tem requer acreditar que a próxima inalação vai chegar. Os estoicos praticavam o memento mori, a lembrança da morte, como meditação diária. Com cada expiração, imaginavam soltar o apego às posses, à reputação, até à vida. Não como depressão ou niilismo, mas como exercício de liberdade. A expiração ensina que não somos coisas sólidas, mas processos. Não substantivos, mas verbos. O ego resiste a isso. O ego quer permanência. A expiração é a lembrança de que permanência não existe. O quarto movimento é a pausa após a expiração. O vazio. Os pulmões vazios. O corpo pedindo o próximo ciclo, mas ainda não recebendo. Esse é o momento mais desconfortável. Os instintos de sobrevivência gritam para inalar imediatamente. Mas é exatamente aqui que os práticos contemplativos ensinam a linguar, a habitar o espaço do não saber, do não ter, do ainda não ser. É no útero do vazio que a transformação acontece. Rumi escreveu que o silêncio é a linguagem de Deus e que todo o resto é má tradução. A pausa após a expiração é esse silêncio, grávido, fecundo, assustador, infinitamente criativo. A respiração, então,
é um microcosmo do caminho espiritual inteiro. Colheita, plenitude, soltar, vazio. Nascimento, vida, morte, renascimento. Milhares de vezes por dia nos é oferecida a oportunidade de praticar a arte da transformação. A maioria de nós nunca percebe, porque nunca prestou atenção. Aqui, precisamos entrar num território mais sombrio, porque a respiração não é apenas o que fazemos conscientemente, é também o que reprimimos. Wilhelm Reich, psicanalista que trabalhou com Freud e depois desenvolveu sua própria abordagem, observou algo que chamou de couraça muscular. A ideia de que cada emoção reprimida fica armazenada no corpo como tensão muscular crônica. A pessoa que não pode expressar raiva contrai o maxilar e os punhos. A pessoa que teme vulnerabilidade arma o peito e respira superficialmente para não sentir o coração. Observe uma criança respirar. A respiração percorre o corpo inteiro, barriga, costelas, peito, como uma onda. A respiração é inteira, indefesa, livre. Agora observe um adulto, especialmente alguém que carrega trauma ou ansiedade crônica. A respiração se torna rasa, confinada ao peito superior, rápida e irregular. O diafragma, o principal músculo respiratório, fica bloqueado e rígido. Literalmente, seguramos a respiração contra a vida. Os sufis falavam de hijab, o véu. 70 mil véus separam o ser humano da percepção direta do real. Mas esses véus não são obstáculos externos, são as camadas de condicionamento, trauma e identidade falsa que acumulamos ao longo da vida. Cada véu é um nó na respiração, um lugar onde o fluxo da energia vital está contraído ou bloqueado. Quando começamos a respirar de forma mais plena, mais profunda, mais consciente, entramos em contato com as emoções que trancamos no corpo. A tristeza sobe como maré, a raiva queima, o medo treme pelo sistema nervoso. Isso não é patologia, é o que os gregos chamavam de catarse, a purificação. Stanislav Grof, psiquiatra tcheco, desenvolveu uma modalidade chamada respiração holotrópica, que usa padrões respiratórios específicos para induzir estados não ordinários de consciência. Participantes frequentemente relatam um acesso a memórias biográficas profundas, experiências perinatais e o que Grof chamou de experiências transpessoais, insights que parecem transcender a identidade individual. Não estou propondo isso como receita universal. Trabalho com o inconsciente requer suporte, contexto, integração. Abrir o que ficou fechado sem ter a estrutura para receber o que emerge pode ser desorientador. Os místicos sempre enfatizaram a necessidade de um guia, alguém que percorreu o caminho e pode segurar um espaço para o processo do outro. O que me interessa nesse ponto é o princípio. A respiração é uma das alavancas mais diretas para o inconsciente que temos. O que não foi sentido ficou guardado no corpo, e o corpo respira. Quero pausar aqui para falar de algo que raramente aparece nas discussões sobre práticas contemplativas: o risco da espiritualidade como fuga. Existe uma forma de usar a respiração, a meditação, as práticas contemplativas como modo sofisticado de não estar presente. Você se retira do desconforto da vida ordinária para um estado alterado e chama isso de espiritualidade. O ego, que é extremamente criativo, pode se apropriar até das práticas mais genuínas e transformá-las em formas de inflar sua própria importância ou de evitar
o que precisa ser enfrentado. Os sufis tinham um nome para essa armadilha: Nafs Amara, a alma que comanda, o aspecto do ego que exige gratificação, poder e controle. Essa parte de nós quer possuir experiências espirituais, colecioná-las como troféus, usá-las para inflar um senso de especialidade ou superioridade. O verdadeiro dhikri, a verdadeira prática de presença, não leva à inflação, leva ao seu oposto. Quanto mais você respira com atenção plena, mais percebe que não há um você separado fazendo a respiração. Há apenas a respiração acontecendo. Apenas o processo se processando. O senso de ser um agente separado, um eu distinto do mundo, começa a revelar sua natureza construída. Isso pode ser libertador. Pode também ser assustador, dependendo do quanto o ego está identificado com sua própria solidez. Jung chamou de inflação psíquica o que acontece quando o ego se identifica com o self, quando a pessoa confunde o vislumbre de algo maior com a posse permanente desse estado. O místico que acha que chegou é justamente o que mais está preso. O praticante que usa sua prática para se sentir superior aos não praticantes está usando a ferramenta de forma contrária ao seu propósito. A respiração honesta, a que vai fundo mesmo quando é desconfortável, a que não busca estados especiais, mas simplesmente presença, essa respiração tem o efeito oposto à inflação. Ela nos lembra de nossa fragilidade, nos lembra de que dependemos do ar, dessa coisa invisível que nunca pedimos e que nos é dada continuamente, sem que façamos nada para merecê-la. Existe uma humildade estrutural na respiração. Cada inalação é um recomeço que não solicitamos. Cada expiração é uma entrega que não escolhemos completamente. Somos porosos, dependentes, temporários. E é exatamente aí, nessa percepção da nossa condição real, que algo pode abrir. Quero falar agora sobre o que acontece às 3 da manhã, quando o peito aperta e os pensamentos espiralam para a escuridão. Porque toda essa discussão sobre Rumi e nervos vagais e tradição sufi precisa ter alguma coisa a dizer para o ser humano contemporâneo, sozinho, com sua ansiedade na luz fria do quarto. Kierkegaard escreveu sobre a angústia, aquele vértigo que surge quando confrontamos nossa liberdade radical. Sartre declarou que estamos condenados a ser livres, a criar sentido num universo que não oferece nenhum pronto. Heidegger falava do ser para a morte, da existência autêntica que reconhece a mortalidade como estrutura da vida consciente. Não são apenas posições filosóficas, são experiências vividas por milhões de pessoas hoje, especialmente as mais jovens, que herdam um mundo de certezas em colapso e mudança acelerada. A respiração não oferece respostas fáceis, não oferece certezas confortáveis, mas oferece presença. Quando a mente espirala para o passado ou o futuro, quando os pensamentos se tornam uma prisão, a respiração permanece aqui, agora, indisputável. Você não pode respirar o ar de ontem, não pode respirar o ar de amanhã. Pode respirar apenas esta respiração, este momento, este corpo agora. Os contemplativos chamam isso de Hudur, presença. E a presença é o antídoto para a ansiedade existencial, não porque faz a ansiedade desaparecer, mas porque oferece o chão sobre o qual a ansiedade pode ser encontrada, sentida
e integrada em vez de evitada ou reprimida. Jung observou que a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Criamos mecanismos de defesa elaborados para evitar a dor de ser humano, a dor da mortalidade, da limitação, da incerteza. Mas essas defesas se tornam elas próprias fontes de sofrimento, mais insidiosas porque são invisíveis para nós. Quando você senta e respira conscientemente através da ansiedade, através do pânico, através do desespero, algo notável acontece. Você descobre que consegue suportar. O sentimento que parecia insuportável torna-se suportável. Não agradável, não confortável, mas suportável. E nesse suportar, você cresce. Você se torna mais capaz de conter a experiência humana sem colapsar. Os estoicos chamavam isso de apatheia. Não apatia no sentido moderno, mas liberdade de ser controlado pelas circunstâncias externas. A descoberta de que você não é seus pensamentos, não é suas emoções, não é sequer seu sofrimento. Você é a consciência que testemunha tudo isso, o espaço no qual eles surgem e passam. A respiração ensina isso melhor do que qualquer conceito filosófico. Cada ciclo respiratório é um lembrete. Você é o céu, não o tempo que passa nele. Os pensamentos e as emoções vêm e vão como tempestades, mas o espaço que os contém permanece. Rumi escreveu que a ferida é o lugar por onde a luz entra. A respiração não contorna nossa dor. Ela se move através dela, a transmuta, a revela como a própria substância do despertar. Você não está respirando, está sendo respirado. Existe uma inteligência se movendo através de você que é mais antiga do que seus pensamentos, mais sábia do que seus planos, mais paciente do que suas ambições. A pergunta que Shams fez a Rumi naquela praça, em 1244, ainda não tem resposta definitiva. A diferença entre o homem adormecido e o homem morto continua sendo o maior mistério que habitamos. Mas a pergunta em si é um portal. E a respiração, essa fronteira entre o voluntário e o involuntário, entre o controlado e o que nos atravessa, é a soleira desse portal. O que você vai descobrir quando finalmente parar de segurar a respiração contra a vida e permitir que ela o mova completamente?